Chegamos ao quarto episódio do The Ultimate Fighter, o TUF 31, e até agora a equipe Chandler tá ganhando de lavada. Já marcaram 3-0 a equipe dos veteranos contra a equipe dos novatos. E nesse quarto episódio tivemos a luta que foi adiada, a luta do peso galo entre o Timur Valiev da equipe dos veteranos e o Trevor Wells da equipe dos novatos, da equipe McGregor. O Timur Valiev, que é cria do Daguestão, ele é russo, nasceu no Daguestão, e o Trevor Wells, que é um prodígio que treinou lá com Dan Henderson. Além disso, nesse episódio tivemos a prova concreta da minha teoria a respeito da baixa audiência dessa temporada, e eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Mas vamos começar pelo começo. Grande parte do episódio foi só para resolver a seguinte questão: em qual categoria seria disputada a luta entre o Timur e o Trevor? Porque, como vocês lembram, a luta entre os dois foi adiada depois que o Trevor contraiu herpes. Só que no momento em que foi cancelada a luta, o Trevor ainda não tinha feito o corte de peso e o Timur, no entanto, já tinha feito, ele já estava desidratando para bater o peso da categoria dos galos. Então, para ficar algo justo para o Timur Valiev não ter que cortar peso de novo, o Chandler então sugeriu que a luta fosse realizada no peso pena, que eles fossem de 61 kg para 66 kg. O problema é que o Trevor é o menor peso galo da equipe McGregor, então colocar a luta no peso pena traria uma certa vantagem para o Timur, e o McGregor sabia disso. E aí, sabendo disso, ele falou que não tem negociação, a gente vai fazer a luta no peso galo e o Timur que se lasque fazendo a desidratação de novo. O Chandler obviamente negou e aí começou essa negociação. Grande parte do episódio foi Chandler e McGregor negociando para ver se eles chegavam em um acordo benéfico para as duas equipes. E foi essa parte que transpareceu o grande problema dessa temporada. Afinal, por que o TUF 31 não tá dando aquela audiência astronômica que todo mundo tava esperando? Porque tá diferente do TUF 22, onde a gente via o Conor McGregor e o Urijah Faber interagindo e se provocando o tempo todo. Por que aqui tá tão diferente? Por que a gente nunca vê o McGregor e o Chandler sequer interagindo, sequer estando frente a frente, cara a cara? Por que tudo isso acontece? Simples. O Conor McGregor não tá no TUF. Ele não tá lá, ele não tá na casa do TUF. E isso ficou nítido nesse episódio, porque todo esse debate do peso não foi entre o McGregor e o Chandler diretamente. Foi entre o Chandler e os representantes da equipe McGregor. Pro Chandler falar com o McGregor, ele tinha que esperar uma ligação do cara. Ou seja, ficou bem claro que, diferente do Chandler, o McGregor não tá lá em Las Vegas. Ele não tá o tempo todo perto da casa do TUF. Vamos lá, que fica uma coisa bem clara. Eu acho que é bem óbvio, nítido, que o TUF é um reality show gravado, não é feito ao vivo. Todos os episódios, eu acho, já foram gravados, já foram editados, e a gente tá vendo eles sendo disponibilizados pelo Fight Pass. Só que durante esse período de gravação, os lutadores e os treinadores ficam semanas, meses, todos situados dentro da casa do TUF, no Instituto de Performance do UFC, ou pelo menos naquela região de Las Vegas. Tudo isso para participar da programação do reality show e também para treinar as duas equipes. E você vê que claramente o Michael Chandler tá sempre lá, ele sempre aparece, é o cara que mais aparece nessa temporada. Mas o McGregor não, você só vê o McGregor em alguns trechos, algumas cenas soltas, e também, claro, durante a luta. E isso acontece porque, diferente do Chandler, que é um protagonista, digamos assim, dessa temporada, o McGregor é mais uma participação especial. Ele não tá lá em Las Vegas o tempo todo. Ele só aparece pra gravar algumas cenas de treino, pra aparentar que ele tá lá, pra maquiar, fazer parecer que ele tá lá o tempo todo, e também durante a luta. Mas na pesagem ele nunca aparece. No restante do episódio a gente vê só o Michael Chandler, basicamente, e um foco bem grande nos participantes. E durante a luta, quando os dois atletas vão competir, você nem vê o Conor McGregor junto da própria equipe. Enquanto tá lá os treinadores no corner, o McGregor fica lá perambulando de terno, dando instruções. A gente não tem nem como dizer que McGregor e a equipe dele estão seguindo o mesmo plano. E a explicação desse sumiço, dessa ausência do Conor McGregor é muito simples. Além de lutador, ele é empresário e também ostentador, gosta de viajar e se divertir pelo mundo. Então é muito difícil o McGregor parar em um lugar só por muito tempo. E quando anunciaram essa temporada do TUF, uma das coisas que me perguntavam é a seguinte: como é que eles vão segurar o McGregor por tanto tempo assim para gravar os episódios? E a resposta ficou bem transparente nesse último episódio. Eles não vão segurar, não estão segurando. É óbvio que o McGregor segue viajando o mundo afora, segue fazendo os seus negócios, o que ele quer fazer e o que tem que fazer, e de vez em quando ele aparece ali no TUF para gravar uma participação, dar um treinozinho e também para ser
corner na hora da luta, mas participando ativamente, como o Michael Chandler tá participando e como ele próprio participou na 22ª temporada, lá em 2015, claramente não tá. Tá muito diferente do McGregor de 2015, na 22ª temporada. Ele tava o tempo todo lá e o tempo todo ele interagia com o Urijah Faber. E sem o McGregor por lá nessa temporada, os dois treinadores nunca se encontram, sem encontro não tem trash talk, e assim o grande chamariz do programa, que é justamente a rixa entre os dois treinadores, não acontece, e por isso o programa perde audiência. E cada vez mais eu tô achando que essa encarada entre o Chandler e o McGregor, que o McGregor dá um empurrão no Michael Chandler, eu tô achando que essa cena só acontece no último episódio. E pior, eu tô achando que essa vai ser a única briguinha, digamos assim, entre o McGregor e o Chandler em toda a temporada. Mas enfim, por telefone, o Chandler e o McGregor concordaram em fazer a luta nos 64 quilos, peso casado, uma categoria que fica um meio termo, né, entre o peso galo e entre o peso pena. E mais uma vez o McGregor não apareceu na pesagem, eu tô falando, ele não tá lá. Ele só apareceu quando? Na hora do combate. E galera, o Timur Valiev é um ex-UFC, venceu inclusive o brasileiro Raoni Barcelos, tem um cartel imenso de 18 vitórias e apenas 3 derrotas. O Trevor Wells tem um cartel de 9 vitórias e 3 derrotas, e apesar de ser cria do Dan Henderson, ele é bem menor e menos experiente do que o Timur. Sendo assim, eu já tava visualizando mais um amasso russo, aquele clássico amasso do russo. Mas não, acabou que foi uma luta muito boa. Primeiro round extremamente equilibrado na trocação, o Timur tentava colocar a luta para baixo, mas estava com dificuldades por causa da base do Trevor Wells no wrestling. Mas aí no segundo round o Timur conseguiu derrubar cedo, trabalhou bem por cima, mas aí na reta final o Trevor conseguiu se levantar, terminou bem, machucou o nariz do Timur, e no fim foi uma luta muito boa. Eu acho até que foi melhor do que a luta do episódio anterior. E ao meu ver, a luta iria para um terceiro round, porque eu vi o primeiro round a favor do Trevor Wells, foi um round muito equilibrado, mas eu achei que o Trevor venceu, e o segundo round foi o Timur dominando a primeira e a segunda parte desse round, e na última parte o Trevor conseguiu se levantar bem e venceu, terminou por cima, digamos assim. Então 1 a 1, primeiro round Trevor, segundo round Timur, eu achava que iríamos pro terceiro round. Mas aí não, os juízes declararam que já tinha um vencedor nesses dois rounds, e o vencedor foi o Timur Valiev. Não concordo, mas o primeiro round foi bem equilibrado, realmente pode ter dividido opiniões. Mas eu acho que teria sido muito interessante ver esse terceiro round, porque como eu falei, o Timur, ou melhor, o Trevor, ele terminou bem aquele segundo round, apesar de ter perdido. Então pode ser que, caso houvesse um terceiro round, poderia ter tido uma reviravolta. Mas enfim, 4 a 0 para a equipe dos veteranos, mais uma perda para a equipe McGregor, e agora virou oficialmente uma goleada. Chandler tá disparado na frente e já garantiu 2 lutadores nas semifinais para cada categoria. E outra coisa que eu percebi na equipe McGregor, mais uma bagunça, que é a seguinte: é aquilo que eu falei no começo, você vê o corner do McGregor aqui do lado do octógono e você vê o McGregor ali, perambulando. E aí você tem um corner passando instruções aqui e o McGregor gritando outra coisa ali. E pelo visto eles não estão de acordo. Então o lutador, o Trevor, nesse exemplo, por exemplo, de um lado ele escuta chuta e do McGregor ele escuta soca. O que ele vai seguir? Se você tem 2 treinadores que cada um tem seu pensamento, um diz corre, o outro diz pula, quem que você segue? Você acaba não seguindo ninguém. Fica totalmente confuso, ele não sabe se escuta o McGregor, não sabe se escuta os treinadores e acaba não fazendo nada, ele acaba não recebendo nenhum auxílio do corner. Isso aí só mostra o quão bagunçada é a equipe McGregor, e é uma pena, porque querendo ou não, eles estão lidando ali com a carreira de 8 lutadores. E essa é talvez a maior oportunidade que eles vão receber na vida. Eles estão ali na frente de Dana White, estão lutando no UFC Apex. Só que a equipe tá completamente bagunçada. É aquilo que eu falei no começo do programa, da temporada. Pelo visto, vai ser um passeio da equipe dos veteranos. E não só por causa que são veteranos contra novatos, mas também porque a equipe McGregor é totalmente desestruturada, não tá toda bagunçada. Mas enfim, seguimos nisso. Eu tô vendo que vocês estão gostando bastante desse quadro do canal. Eu agradeço demais por isso. Continue deixando seu like, continue compartilhando com seus amigos pra gente continuar trazendo novos episódios aqui do TUF 31. E esse, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.